É um dos projetos bandeira da política de requalificação do parque escolar do país. Muito merecidamente. O Liceu Passos Manuel, em Lisboa, faz parte de uma restrita lista de edifícios classificados do século XX e, em 100 anos de existência, nunca tinha passado por grandes obras de remodelação. No âmbito do Programa Estatal de Requalificação, o Liceu recuperou a sua dignidade arquitetónica e ganhou também alguns espaços criados de raiz, harmoniosamente integrados no conjunto. O estabelecimento sempre marcou pela sua escala monumental, mas nos últimos anos já pecava pela ambiência pesada e pelos sinais de degradação que foram tomando conta do edifício devido ao uso intenso ao longo de um século. A intervenção no Liceu Passos Manuel passou pela valorização patrimonial da identidade arquitetónica do edifício e pela introdução de novas valências. O edifício tinha tido pequenos acertos pontuais em termos de obra, pequenas situações, casas de banho, pequenas aquelas situações que são necessárias repor regularmente e adaptações pontuais, mas uma intervenção tão profunda como a que teve agora, que passou desde a recuperação das janelas todas, a alteração dos vidros, a alteração de portas, a alteração de cabelagens elétricas e tecnológicas, adaptando o edifício aos novos desafios, recuperando mobiliário. Portanto, nós neste momento temos uma série de mobiliário escolar antigo, portanto do início do século, que foi recuperado e que mantém o aspecto atual, fantástico, da recuperação bem executada. Inaugurada a 9 de janeiro de 1911, a Escola Passos Manuel foi o primeiro liceu português planeado de raiz a partir dos conceitos inovadores defendidos pelo fundador do ensino moderno em Portugal, o advogado Manuel Silva Passos, conhecido por Passos Manuel. O primeiro liceu construído em Portugal e, como tal, é um edifício paradigmático no âmbito do património educativo em Portugal. Nesse sentido, a Parque Escolar convidou-nos para fazer este projeto e deu-nos um programa funcional que correspondia às necessidades educativas contemporâneas do século XXI. Como se sabe, a educação está a mudar, um novo paradigma surgiu, portanto, está-se a centralizar todo o processo educativo no aluno, portanto, na aprendizagem e não no ensino direcionado entre o professor e o aluno. Ao termos esse novo paradigma, é preciso termos novos espaços físicos que recebam esse novo modo de aprender. O Passos Manuel, como edifício existente e com base na classe e na sala de aula com módulo repetitivo que está na origem das escolas no nosso país, nos liceus do nosso país, precisava de ser adaptado então a essas novas funções. Temos novos programas que precisam de grandes espaços, como são o refeitório, portanto, proporcionar as refeições escolares e uma sala polivalente para os alunos, como são os laboratórios, que têm novos equipamentos e novos requisitos, até do ponto de vista da segurança, como também os espaços desportivos que necessitavam de grandes ginásios. Um dos objetivos da Parque Escolar também é proporcionar a abertura das bibliotecas à comunidade e de alargar o usufruto e a utilização das bibliotecas pelos alunos, uma vez que o ensino não tem que se fazer na sala de aula, pode-se fazer em qualquer lugar, desde que se tenha um portátil, pode-se estar na biblioteca a trabalhar e a estudar em pequenos grupos, no refeitório, nos corredores, desde que esses espaços sejam proporcionados, os alunos vão ocupá-los e vão utilizá-los efetivamente. Os arquitetos Vítor Mestre e Sofia Aleixo abraçaram este desafio arquitetónico numa obra primorosa, devidamente reconhecida pela OCDE. O Liceu Passos Manuel foi um entre os 60 projetos selecionados de 33 países a receber o prémio Escolas Modelo OCDE Center for Effective Learning Environments. Tipologicamente, o edifício desenvolve-se em dois pátios e tem um eixo estruturante a partir do átrio de entrada, que é um átrio clássico, com um escadório clássico de uma beleza extraordinária, de um grande equilíbrio, de uma grande eloquência, e é a vertente classicizante deste edifício, antes de realmente chegarmos depois às partes mais, entre aspas, simplificadas. De facto, o átrio reúne esses princípios e tem essa componente de recorrer a materiais de grande qualidade. Veja bem, o edifício tem 100 anos, está intacto,
resistiu ao desgaste e os materiais permanecem. Os nossos critérios de reabilitação e de conservação, melhor dizendo também, passaram por aí. Ou seja, nós montámos uma oficina de carpintaria aqui, com bons marceneiros, com mestres à moda antiga, como costuma dizer. Fomos comprar barrotes antigos, portanto madeira de casquinha de outros edifícios que foram demolidos nos últimos anos, e conseguimos abrir esses barrotes fantásticos de pinho de riga, ainda sã, e toda a reparação que foi feita foi pela intervenção mínima, quer em pavimentos, quer nas caixilharias, nas portas antigas, porque achávamos que não deveríamos de forma alguma introduzir outros materiais que não aqueles que deram provas inclusivamente de serem duráveis, resistirem a um uso dinâmico fortíssimo, que é uma escola, não é? Desde a cantaria de Liós, que é a pedra de Lisboa, até ao mosaico hidráulico, que é uma das inovações, como disse há pouco, e que tem uma excelente resposta ao desgaste, e que nós tivemos o cuidado de mandar fazer peças idênticas, ainda da forma artesanal, para conseguirmos completar as lacunas que já existiam, tal e qual como aspectos muito mais, delicados, como por exemplo no átrio de entrada, uma grande parte das paredes que os senhores veem parece cantaria, parece pedra, mas não é escaiola, portanto é uma pintura especial que imita a pedra. Aqui há uma continuidade de uso em detrimento de uma continuidade visual, ou seja, visualmente o edifício histórico permanece com toda a sua pujança e, contudo, toda a funcionalidade deste edifício com as novas valências é feita subterraneamente, portanto não nos apercebemos dela. Isto é um oásis entre o bairro Alto e a Zona Baixa. Reúne à sua volta uma série de bairros tradicionais que, como sabem, perderam população e um envelhecimento muito grande, reconquistaram uma nova população muito flutuante e muito heterogénea, aliás refletida nos alunos desta escola, que têm, não salvo erro, 20 e não sei quantas nacionalidades aqui dentro, que têm alunos que precisam de ajuda social, em que a escola quase que se substitui, para não dizer substitui mesmo as famílias, e que tem um trabalho insano para agregar toda essa dispersão humana que aqui existe, e por outro lado chamar essa envolvente ao uso desse espaço. De repente é uma ilha no meio da urbanidade, é um espaço aberto, é um espaço verde, é um espaço altamente equipado que permite chamar cá para dentro essa população, fazendo com que ela sinta que tem aqui algo que a pode ajudar a ultrapassar alguns dos seus problemas, algumas das suas dificuldades. Portanto, há aqui uma dimensão social que para nós é fundamental. A ideia de escola do futuro que nós tentámos ensaiar num pequeno pavilhãozinho que está no meio do jardim é a ideia da escola aberta, da escola em que os alunos têm uma cota-parte imensa. Isso eu sei que é utopia, nós sabemos que isso é utopia, mas nós discutimos muito esses assuntos e achamos que a capacidade que esse pequeno pavilhão tem de despertar a atenção dos próprios alunos, de reconfigurarem uma sala, em que o professor não é o centro da atividade com os alunos à sua frente, mas o contrário. Digamos que há uma capacidade dos alunos terem de criarem esse espaço otimizado para a tal aprendizagem. E por isso nós temos essa dicotomia aqui nesta escola. Temos o primeiro liceu português, que é reabilitado, conservado, reinfraestruturado, e temos simultaneamente o embrião de uma escola de aula que gostaríamos de ver no futuro como embrião de algo que tem essa ambição, essa pretensão de despertar novas formas de ensino. Um projeto que respeitou ao máximo a identidade arquitetónica daquele que foi o primeiro liceu central do país e que continuará a marcar o contexto paisagístico e urbano da cidade de Lisboa. Para a semana, vamos mostrar-lhe um loft muito sugestivo localizado na Sé. Entrevistamos ainda António Belém Lima. O arquiteto faz uma retrospectiva da sua carreira, destacando projetos premiados como o Museu da Vila Velha em Vila Real.
Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de Portugal. Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis. Cadernos, Espaços e Casas do Semanário Expresso.